Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao nosso Deus, que tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar a teus amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, terça-feira no seu capítulo 1, dos versos 3 ao verso 8, mas antes vamos ter uma breve oração rogando ao nosso Deus que nos ilumine para o entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estar, ó Deus, falando aos nossos corações através da tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, na certeza, ó Deus, que temos a confiança, a esperança e a garantia através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Como nós falamos na última mensagem, esta carta é muito preciosa, ela é considerada o tratado cristológico das Escrituras Sagradas. E ela tem por base tratar acerca de falsas doutrinas em relação à pessoa e à obra de Cristo. O apóstolo Paulo se apresenta nos versos 1 e 2. O apóstolo Paulo também diz que aqueles são santos, irmãos e também são filhos de Deus. E ele agora dará ações de graças para com aqueles irmãos. Não é porque, meus amados irmãos, alguns estão se deixando enredar por falsos ensinos, que eles deixam de ser da família da aliança. E é isso, sobretudo, que também devemos ter em mente. Muitas vezes, alguns dos nossos amados irmãos estão caminhando por ensinos equivocados e nós precisamos ter toda a paciência, amor, perseverança e ensiná-los, exortá-los no caminho correto. Portanto, ele, a partir do verso 3, vai assim nos falar. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui ele está dizendo que constantemente esses irmãos estão em suas orações. Constantemente, tanto ele quanto Timóteo, os seus conservos, os seus cooperadores, eles estão orando por esses irmãos. Damos sempre graças a Deus, ou seja, em contínuo eu estou orando. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos diz aqui que o Senhor Jesus é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E estamos orando por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aqui então ele fala que esta oração ela foi motivada porque chegou ao seu conhecimento o testemunho destes amados irmãos. E ouvir aqui não é simplesmente uma notícia, mas é ele se inteirar de detalhes do comportamento desses irmãos, ou seja, da piedade e da fé desses amados irmãos. A fé em Cristo que transforma para então que este amor derramado por Cristo na cruz também seja testificado nos outros. Então ele vai dizer, todos os santos, todos os separados, que tendes para todos os santos. Ou seja, este amor sacrificial que também vocês têm demonstrado para com os demais. Verso 5, por causa da esperança que vós está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, todo este testemunho está alicerçado na palavra que foi ouvida, ou seja, no Evangelho pregado, possivelmente por Epáfras. Então, aqui ele está dizendo também que ele dá graças a Deus
porque o próprio Deus alcançou esses amados irmãos e transformou os seus corações. E agora eles testificam e eles testemunham de Cristo. No verso 6 ele vai dizer que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Na verdade, ou seja, tudo isto aconteceu no tempo e no espaço, desde que eles ouviram. E aqui não é simplesmente o som chegando aos ouvidos, mas é a ação do Espírito penetrando no coração desses irmãos e eles sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então perceba aqui a ação de Deus sobre eles. Segundo fostes destruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, ou seja, o instrumento, a instrumentalidade, Epáfras, e ouviste dele, foi fiel ministro de Cristo, ou seja, cooperador, servo juntamente com Paulo, e ele é servo de Cristo, o qual também nos relatou de vosso amor no Espírito. Ou seja, o amor que esses irmãos demonstram para com Deus, demonstram para com Cristo, está no Espírito, está dentro do Espírito. É o Espírito que testifica este amor. Meus amados irmãos, que palavra preciosa para nós. Ou seja, sermos testemunhas do Evangelho, sermos porta-vozes do Evangelho, sermos sal e luz nesse mundo. Que privilégio é para nós, povo de Deus, apesar dos nossos pecados, apesar muitas vezes da nossa incredulidade, da nossa infidelidade, Deus permanece fiel a si mesmo. E Ele então nos usa como instrumentos para também alcançar a outros e brilhar este evangelho que transforma, que liberta, que renova. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar encerrando esse momento. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos alimentado, nos alicerçado, nos esperançado através da Tua palavra. É assim que nós oramos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.